todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis, devido aos 3 venenos da ganância, o que eu quero até ser mais iluminada, quero ser mais santa, né? Tudo isso é absurdo. Né? A raiva que a gente fica vermelho de raiva, né? Fica quente de raiva, né? Eu acho tão absurdo quando diz assim que um crime cometido porque a pessoa estava com raiva tem uma minimização. Eu falei, não, devia ter você pagar em dobro. Por que não aprendeu a lidar com a raiva? Por que nós não ensinamos criancinhas a lidar com a raiva? E não dizer, não, estava com raiva, então cometeu um crime. Não, está com raiva, não pode cometer crime. Tem que saber controlar a raiva. Tem que saber perceber que a raiva existe, o que você faz com ela. Você não sai dando facada, dando tiro, né? Você, como é que você lida com essas circunstâncias que não são as que você queria que fosse, né? A raiva e a ignorância é exatamente, a gente, para nós, no budismo, a ignorância é quem não conhece os ensinamentos sagrados, de perceber que nada é fixo, nada é permanente, tudo está em constante interação e movimento, tem causas e condições para que alguma coisa se manifeste, mas o que é causa de uma coisa é condição de outra e efeito de uma terceira. Então é uma trama, é uma rede de como seriam os neurais, né, os neurônios, né? É uma rede de intercomunicação incessante, corrente elétrica multicolorida incessante. E o que a gente faz, fala e pensa, mas quem não sabe disso, isto não pode, aquilo pode, né? Fica, a ignorância é isso, então cria situações muito adversas, né? Na lua cheia e na lua nova, de 15 em 15 dias, porque a gente falha muito, erra muito, faz muita bobagem, né? Então, de 15 em 15 dias, a gente faz uma revisão do que foi esses comprometimentos que a gente fez e começa a cerimônia de preceitos, da transmissão dos preceitos, né? Com o arrependimento, que é um poema muito bonito. Nós vamos fazer agora mesmo. Vamos lá, todo mundo com a mãozinha assim, assim. Eu falo, vocês repetem. Todo karma prejudicial todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, devido à minha ganância, à minha raiva à minha raiva e à minha ignorância, e à minha ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. agora de tudo eu me E arrependo. fazemos uma reverência, dobramos o tronco assim um pouquinho. Sai daí, menino. Zen. Zen, você pode fazer o favor de dar a volta? Sim. A mamãe está dizendo que se não quer você aqui. Vai para lá. Pronto. De novo. Vamos fazer mais uma vez. Percebe que já acabou? Não. Depois eu explico. Dou mãozinha. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. agora de tudo eu me arrependo. Fazemos uma reverência. E a terceira vez, todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. agora de tudo eu me arrependo. Aí fazemos uma reverência. E agora eu vou explicar para vocês. O arrependimento nos coloca em nível de grande pureza, mas é preciso que a gente faça uma observação onde foi que eu falhei, para não falhar de novo. Tem uma frase que o professor Cortella tem na sala dele, que ele diz assim, aqui só aceitamos erros inéditos. Não repita suas faltas e erros, né? E a gente faz desde a época de Buda. Buda viveu 2.600 anos atrás, mais ou menos, na Índia, né?
E ele começou a ter uma comunidade de seguidores, e nessa comunidade de seguidores ele começou a criar regras de convivência, e muitas regras foram criadas a partir do que a sociedade à volta dizia. Ó, eu vi um monge com uma roupa toda de brocado. Eu disse: "Não, não pode andar de brocado, tem que andar com roupa simples. Você fez um voto de pobreza, vai andar com as roupas todas cheias de dourado, né?" E assim ele foi criando várias regras. E essas regras depois foram condensadas, que são comuns tanto para pessoas laicas como monásticas. Então, de 15 em 15 dias, a gente revê tudo isso e pensa: onde é que eu falhei e onde é que eu preciso ser fortalecido, né? E aí, depois de fazer. Então, esse é o arrependimento é a base. Então, karma é a ação que tem intenção. Intenção não, tem a tendência a repetir. Não é qualquer ação. Aquelas coisas que a gente acaba repetindo, né? E às vezes não são boas. Tem boas, tem neutras e tem que não ser benéficas. Então a gente tem que ver. Isso é uma coisa boa para eu dar continuidade? Isso não é uma coisa boa, eu tenho que parar? E não é fácil, né? Não é fácil. Principalmente quando a gente está falando de uma cidade cheia de drogas, né? Ontem estava falando com uma pessoa que disse assim para mim: "Monja, crack, a primeira vez a pessoa tentou crack, vicia da primeira, acho que é fumada, né? Primeira vez que deu a primeira chupadinha lá no cachimbinho, já é viciante, né, porque tem uma porção de produtos químicos dentro, né. Não é só a cocaína, o resto da cocaína, mas um monte de coisas. Eu não entendo muito, mas falou que faz muito mal, né. E tem outras piores ainda, né. Tem uma K9, parece que chama, tem remédios para outros fins, né. A maldade é quem é que produz isso e põe no mercado para as pessoas fragilizadas, porque uma pessoa que não é fragilizada não vai se meter nisso, né. Então vai pegar uma comunidade de pessoas fragilizadas que já têm uma necessidade especial de atendimento, psicologicamente, emocionalmente estão fragilizados e enche de porcaria. É um crime isso, o crime é esse, não é o tonto que tomou, né. O tonto que tomou é um tonto, né, uma pessoa que precisa de cuidado, mas quem está produzindo e vendendo é que é grave, né. Então todo karma prejudicial, aquilo que dá tendência à repetição, né, que vicia, que há hábitos que são viciantes e que não são bons. E não é só de drogas, às vezes de maneira de estar no mundo, de ser no mundo, né. Tem gente que tem maneiras muito rudes, muito agressivas, né, tem gente que tem o nariz muito em pé, arrebitado, ela de narizinho arrebitado. Tem gente que está sempre de cara feia, né. "Oi, oi, 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 Piti, você não faça isso que o menino não está acostumado com isso. Vem, vem para cá, vem. Vem. Oi, que bonito pastelão." Eles ainda estão em fase de adaptação, sabe, porque as 3 fêmeas moravam na casa, e elas já tinham uma adaptação entre si, ela é a mãe, e a mãe sempre se impôs, e as 2 filhas obedecem ela. Mesmo essa grandona tinha uma certa rebeldia, mas a mãe nunca deixou, a mãe pisou em cima mesmo e ela se submete à mãe. Aí chega o menino. Chegou o menino, veio de outra família, de outra casa, sem saber lá ele brincava com a família dele, com o pai, com a mãe, que dava mordidas nele, brigava, mas eles são peludos. E com elas não têm quase pelo, o pelo dela é muito fino, então machuca muito. E essa daqui está furiosa, e as filhas defendem ela cada vez que ele faz uma grosseria. E, e quem estuda cachorro diz assim, tem que deixar entre eles elas ensinarem a posição dele nesta matilha, mas é difícil, porque ele é mais forte, mais alto, e ele machuca muito quando elas vão dar bronca nele. Então está tudo meio trêmulo, assim, a situação na casa está meio trêmula, meio emocionalmente é instável. E a gente que está junto sofre, né? Porque ela é velhinha, tem 16 anos. Não é com 16 anos, é quase 90, 100 anos de idade para chegar um adolescente para ficar insultando, né? É uma coisa dolorosa. Ela emocionalmente também fica prejudicada, que era chefona, estão desqualificando ela, né? Não é fácil. Tem que descontar em alguém e sobra pra mim. Ela fica triste. Ah, mas ela não foi quem atacou você, foi a filha dela que defende ela. Não, não, essa é a mamãe, é. A filha dela defende hoje, ele teve um pequeno embate com ela por causa de uma comida, e a pequenininha que foi em cima de você foi em cima dele. Deu-lhe uma mordidinha na orelha, assim. Mas ela vai com atenção, né? Ela viu tipo pra morder, mas depois que ela olhou, acho que ela lembrou que o senhor virou a boca pra cá. Ela não é má. É, A diferença é, não, porque tem cachorros que são maus. Ela não é má.
Então ela assusta, assim, quer dizer, me respeite, né? Tô aqui, ó, tô aqui. Muito bem. Então, karma prejudicial. Karma pode ser benéfico, coisas boas que a gente faz, né? Fez umas ótimas audições, foi chamada para muitos lugares, virou bilhardária de tanto anime que fez. É karma benéfico, né? Não chegou lá e errou tudo, mudou a voz do personagem no meio do caminho, né? Então, karma benéfico é isso. A gente produz coisas que são benéficas que vão dar bons resultados. Tem neutros, que não é nem bom nem ruim, e tem os que não são benéficos. Então, todo karma prejudicial, aquilo foi alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, mesmo que eu não lembro, né? Diferente da da confissão católica, a gente vai na igreja, né? E vai dizer, olha, ai, padre, eu fiz isso, fiz aquilo, eu lembro do que eu fiz. Não, não é que eu nem lembro, mas alguma eu aprontei. Então, mesmo aquilo que eu não me lembro, e que surgiu de como? Do meu corpo, do meu gesto, da minha atitude, da minha boca, da minha palavra, da maneira de falar, do que eu falei, e da minha mente, a maneira que eu penso a realidade. Porque a maneira que eu penso é transmitido para os outros, né? Você não precisa falar nada, mas que todo o nosso corpo fala, né? Tudo está falando o tempo todo, né? Então, se foi prejudicial, se não foi benéfico. E a gente fala que tem 3 vírus que perturbam a mente humana: é ganância, raiva e ignorância. Quando esses 3 estão juntos é um horror, né? Mas às vezes aparece um, depois o outro, né? E a ganância é aquilo, eu quero, e eu vou ter, e eu vou obter, e eu mereço, né? Eu separado, né? A raiva é a mesma coisa, eu fiquei ofendido, porque que eu é esse que se ofende? Eu tive um professor no Japão, ele já faleceu, ele era muito bom, Nagasaki Kuroshi, e ele dizia assim, Aiteganai. Aiteganai, você fala um pouquinho de japonês? É, o mangá é muito em japonês, né, o anime. Aiteganai quer dizer, não tem ninguém na minha frente. Aite, aqui, né, nai, não tem ninguém que se opõe a mim. É interessante isso, né? Você olhar o mundo de outra perspectiva. O monge Thich Nhat Hanh, ele dizia isso, né? Não há inimigos nesse mundo. Cada ser que aparece é um bodhisattva disfarçado a nos mostrar o caminho. Um bodhisattva é um ser iluminado disfarçado. Ele não vem de ser iluminado, né, com estrelinha na testa, né? A nos mostrar o caminho. Eu estive no mosteiro de São Bento, no mosteiro, não, na abadia de Santa Maria, que é das monjas beneditinas, fizemos um retiro. Quando eu cheguei, a Madre Superiora estava me esperando, toda paramentada, toda muito lindinha, e me disse, monja, assim como São Bento diz, quem chega é o mestre. Eu recebo você como eu receberia Jesus. Seja muito bem-vindo, mas ri até aqui, feliz, alegrinha, sabe? Foi uma coisa muito, muito, muito agradável, foi muito bom. Então é isso. Aqui, o que passa, todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis, devido aos 3 venenos: a ganância, o que eu quero até ser mais iluminada, quero ser mais santa, né? Tudo isso é absurdo, né? A raiva que a gente fica vermelho de raiva, né? Fica quente de raiva, né? Eu acho tão absurdo quando diz assim que um crime cometido porque a pessoa estava com raiva tem uma minimização. Eu falei, não, devia ter você pagar em dobro. Por que não aprendeu a lidar com a raiva? Por que nós não ensinamos criancinhas a lidar com a raiva? E não dizer, não, estava com raiva, então cometeu um crime. Não, você está com raiva, não pode cometer crime. Tem que saber controlar a raiva. Tem que saber perceber que a raiva existe, o que você faz com ela. Você não sai dando facada, dando tiro, né? Como é que você lida com essas circunstâncias que não são as que você queria que fosse, né? A raiva e a ignorância é exatamente, a gente, para nós, no budismo, a ignorância é quem não conhece os ensinamentos sagrados, de perceber que nada é fixo, nada é permanente, tudo está em constante interação e movimento, tem causas e condições para que alguma coisa se manifeste, mas o que é causa de uma coisa é condição de outra e efeito de uma terceira. Então é uma trama, é uma rede de como seriam os neurais, né, os neurônios, né? É uma rede de intercomunicação incessante, corrente elétrica multicolorida incessante. E o que a gente faz, fala e pensa, mas quem não sabe disso, isto não pode, aquilo pode, né? Fica, a ignorância é isso, então cria situações muito adversas, né? Então, são os 3 venenos que pegam o ser humano: ganância, raiva e ignorância, que nasce do nosso corpo, da nossa boca e da nossa mente.
E aí eu me arrependo, porque eu percebo que fui vítima, fui acometida, fui contaminada, e a gente se contamina. Você está com uma pessoa muito brava, daí a pouco você está bravo também, né? Você está com uma pessoa muito alegre, você fica rindo também, né? Ficar de mau humor também fica de mau humor. Então são coisas que contagiam, né? Então, que a gente não contagie o mundo com energias prejudiciais, mas que a gente possa contagiar com coisas boas. Então, lua cheia é esse tempo de dar essa revisão. E aí tem os preceitos. Depois de fazer esse arrependimento, que é a parte principal, é a abertura de qualquer cerimônia de preceitos, que seja leigos ou monásticos. Abre com arrependimento. Em seguida, vai ter os 3 preceitos puros, que a gente chama, as 3 regras de ouro de todas as religiões. Jesus de Nazaré, não faça aos outros, que não quer que faça para si mesmo, é parecido. É não fazer o mal, fazer o bem, e o bem a todos os seres. Não é escolher, esse aqui eu cuido bem, aquele eu não cuido, não, né? Só vou cuidar bem daquela menina ali, de você não, viu? Feio. Só cuido dela, que tem cabelinho branco. Mais ou menos isso, né? Ganância, raiva e ignorância. Então, primeiro preceito é não fazer o mal. Segundo, é fazer bem feito, tudo que você faz bem feito. E terceiro, fazer o bem a todos os seres. Isso inclui todos os seres que possam existir, os que estão por aí. Eu lembro de uma médica que é oncologista, que ela diz assim: as células cancerígenas são tão bonitas, moxa. Elas são lindas, mas a gente não pode, a gente tem que optar entre o corpo de uma pessoa, o órgão de uma pessoa, ou aquelas células que são muito bonitas, se reproduzem com tanta rapidez, elas querem viver e querem ser muitas e muitas, mas elas podem matar o seu hospedeiro, né? Então a gente tem que optar, e o tempo todo da nossa vida, essa opção, né? E as nossas opções são bem complicadas. Existe um jardinzinho aqui atrás que eu levo para passear os cachorros, e é uma grama que chama de grama de amendoim, parece, é bonitinha, né? Tem uma florzinha amarelinha. E eu achei que era uma doença que tinha na grama. Parece que tem um pedaço de plástico assim num pedaço, e um senhor que estava comigo disse assim: não, isso é teia de aranha. A aranha fez uma teia na grama, no gramado, que parece que tivesse um pedaço de plástico por cima, sabe? É muito esquisito, né? E esses dias eu estava vendo que tinha uma cobra, estou lembrando do bumbum. A gente não consegue, né, lamber. A gente limpa com papelzinho, rolava, né? Mas tinha uma cobra que tinha subido na fiação elétrica. Era uma cobra fininha, mais ou menos desse tamanho assim, e estava lá, e a aranha, que não era muito grande, era uma aranha grande, mas aquelas normaisinhas que a gente vê por aí, conseguiu, em alguns minutos, prender a cobra na teia de areia. Olha que habilidade, né? Que... Não, num WhatsApp desses que mandaram, né? Não, mas isso acontece. Eu não imaginava que uma cobra fosse presa de uma aranha. Um bichinho pequenininho, inseto desse tamanho assim, pega aquele réptil enorme, prende com a sua teia em segundos, e ela não se mexia mais. E muitas vezes a aranha põe os seus filhotes na presa. Não é só que ela se alimenta da presa, onde ela vai pôr os filhotes. Então, sua reprodução depende disso. Eu não retiro, há muitos anos atrás, não retiro, até um professor do budismo tibetano, e ele emprestou um salão que ele tinha, o prédio era muito alto, e num cantinho do prédio lá tinha uma teia de aranha, que todos vimos, grande, muito saudável a teia de aranha, e lá nós meditando, e de repente entra um beija-flor. E ela, em poucos instantes, prende o beija-flor na teia de aranha. E eu, com meu coração tão compassivo e bondoso, nossa, temos que salvar o beija-flor. E aí pegamos, tinha um negócio de limpar a piscina, tinha uma piscina do lado de fora, aquelas coisas compridas, pensar a piscina, e conseguimos quebrar a teia de aranha e salvamos o beija-flor. E nos sentimos pessoas tão boas, né? E alguém chegou para mim e disse assim: monja, como é que essa aranha vai se reproduzir agora? Porque no beija-flor ela ia colocar seus ovos. E a vida das aranhas depende dessa presa. E por que você optou pelo beija-flor e não pela aranha? Não é complicado isso? Que a gente tem que estar optando o tempo todo.
Me levaram para a clausura para conhecer uma irmã que estava lá, uma monja, e no caminho, na clausura, tem um jardim interno muito bonito. E uma das monjas que estava me levando até lá disse: "Ai, aqui depois da chuva é tão legal, sabe? Porque as minhocas começam a sair e os passarinhos vêm todos comer as minhocas. E eles pegam a minhoca e às vezes eles batem ela assim no chão para ela ficar mais molinha." E eu falei: "Que bom que você vê o mundo a partir dos olhos do passarinho, porque pelo olho da minhoca é um horror, né? É um assassinato em pedaços, né? Ainda apanha de morrer, né?" Não é interessante? E a gente sempre olha de um ponto de vista de um, de um animal, de um ser que tenha mais parecência conosco, né? O que seria mais. É, que a gente acha, isso aqui é bonzinho, né? Então o passarinho é bonzinho, fora aquele filme do Hitchcock, né? Que os passarinhos tacam todo mundo, a gente acha que o passarinho é bonitinho e bonzinho, e que a aranha é ruim, porque a aranha é peçonhenta, né? Ela pode nos matar, uma mordida de aranha pode ser fatal, né? Então a gente prefere o passarinho à aranha, mas não pensou na vida da aranha. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Esse retiro para mim foi importante por causa disso. A quem nós vamos dar preferência? Né? E o tempo todo nós estamos nesse lugar que a gente fala, o caminho é fácil quando não há escolha, quando não há nem apego nem aversão. Mas o tempo todo a gente tem que estar decidindo entre isso ou aquilo. Eu li esse poema, que é um poema antigo, estava lá em Los Angeles começando minhas práticas meditativas. Hoje estava é fácil, ninguém fala com ninguém. Eu não vou escolher nada. Não preciso fazer escolhas. E chega de manhã cedo com uma cesta de pães, variados, não eram todos iguais. Tinha pão integral, pão sem integral, pão doce, pão salgado. E eu falei, não vou escolher. Eu vou fechar meus olhos. E o pão que eu pegar, eu peguei. Aí já fiquei pensando assim, já estou escolhendo, né? Escolhi não escolher. É incrível a vida. Nós o tempo todo estamos numa situação de escolha, de tomar decisões. O que eu faço com isso? Essa minha decisão é certa ou errada? Na medicina, é incessante, a vida das pessoas pode depender da sua decisão, né? Por isso que o pessoal fala muito de fazer testamento vital hoje, né? Se a pessoa está velhinha e não tem mais condições de decidir sobre que tratamento quer que faça ou que não faça, você deixa isso escrito no cartório. Agora, pensei o seguinte, muito bem, estou com 77 anos, vou lá no cartório, vou fazer meu testamento vital. Se eu tiver sem consciência, se o corpo não está funcionando, deixa embora. Não fique pondo aparelhos, não precisa pôr aparelho nenhum, deixa isso para as mais jovens, né? Deixa eu ir embora quietinha, me dá sedação, se for o caso, se não precisar nem sedar, deixa que eu vou morrer, né? Mas isso eu falo agora. Estou eu com 90 anos numa cama lúcida, e dizendo em turma, oxigênio, oxigênio. Não, mas a senhora escreveu que não era para pôr nada. Na grande maioria das vezes, é a família que morre. É. O próprio paciente gostaria de ir, mas Não, porque tem questões financeiras envolvidas. A loucura é essa, né? A aposentadoria da pessoa, se ela morre, ninguém mais recebe a aposentadoria, então vou deixar ela viva para sempre. Tinha uma senhora assim, era minha vizinha, e a mãe não queria a filha não queria que ela morresse de jeito nenhum, né? Então ela já não digeria, então tinha um tubo, né, o que ia direto no estômago, porque aquilo não funcionava mais. Então eu tinha que fazer lavagem estomacal, punha comida e lavava, põe comida e lavava. E a filha, e a médica dizia para mim, moça, você não pode falar com ela, para a filha, para com isso, que sofrimento para a mãe dela, para quê? Ela não tem mais consciência, não tem mais nada. Então, um tubinho que põe comida, que nem os movimentos peristálticos faz mais, não absorvem mais nada. Acabou morrendo, claro, mas foi um processo lento. E a gente ficava pensando, por que será? Uma fisioterapeuta que eu conheci, ela trabalha em casa de idosos, e ela fala isso para mim, puxa, tem umas pessoas que estão deitadas numa cama, sem capacidade nenhuma de compreensão de nada, o corpo deteriorando, a carne apodrecendo, né, porque fica com escaras, com coisas muito difíceis, e não morre. E ela é muito religiosa, essa moça, ela disse assim, eu fico rezando, falando, Deus, o senhor esqueceu desse aqui?
Está na hora dele ir embora, porque esqueceu desse. Por que tem que passar por tudo isso, né? E eu não sei se vocês viram, teve um anime, um mangá desses aí, mas eu acho que não era japonês, que era a história de uma senhora que ela morava num farol. E ela está bem idosa na cama, ela se deita do lado da cama dela, tem a fotografia, provavelmente do marido, a gente vê de um homem, e ela se despede, beijinho e tal, e de repente a porta abre e a morte entra. Mas a morte entra bem com a foice na mão, né? A morte bem de foice na mão. E ela olha para a morte assim, porque não tem palavras, tem gesto. Né? Como diz, eu vou encontrar com elas. Ai, então eu vou. E foi toda feliz porque ela ia encontrar o marido de volta, estava no céu. A cena seguinte, ela está no hospital. E o médico enlouquecido, fazendo tudo para que ela não morra. Então, ela, o médico e a morte começam a andar por inumeráveis mundos diferentes, mas uma confusão de um querendo para um lado, um puxa para um lado, um puxa para o outro, um puxa para um lado e puxa para o outro, mas passa por gavetas, por passados, por futuro, um monte de coisa. Depois que tudo isso acontece, ela acorda na maca e o médico está lá, todo feliz. Ai, que bom que a senhora voltou. Ela olha para ele e fala assim. Ela levanta da maca, pega o desfibrilador, vai para o banheiro, morre, dá um choque elétrico em si mesma, ela quer morrer. E às vezes a gente não sabe, né? A história, eu tenho o voto que faz, né, de vida, né? Mas a pessoa quer morrer. E isso é uma questão hoje, né? Tem alguns países que estão admitindo, se você quer morrer, vamos facilitar que você morra com tranquilidade, que morra bem, né? Mas não é para todo mundo, por exemplo, tem que ter alguma doença terminal que não tenha. Mas é tal história, doença terminal que não tem cura hoje, pode ter cura daqui a 5 horas. Porque o povo está pesquisando. Por isso que é complicado, né? Falei de novo, a decisão. É aí que eles falam, não põe a decisão nem na família, nem nos médicos. Então você deixa um documento. Mas o documento que você faz quando você está sã, não é o documento que você faria, nem a sua decisão, naquele momento já mais final, né? É complicado. E você vai ter que decidir. Bonitinho. E a questão é que os meninos, os médicos e as médicas depois ficam com culpa. Será que eu decidi certo? Tem uma que eu conheço que ela disse assim que uma vez ela é oncologista e ela resolveu fazer um determinado tratamento para uma paciente. Ela disse, nossa, eu errei. A menina passou tão mal, não era aquele tratamento para ela, não dava certo, mas eu insisti. Ela sarou, acabou, mas teve que passar por tanto sofrimento que foi desnecessário porque eu tive um erro de diagnóstico. E eu tenho que viver com isso. Tenho que viver com as minhas faltas. Então, por isso que a gente faz o arrependimento. É a primeira coisa. Todo karma, com intenção ou sem intenção, produziu uma coisa que não foi benéfica, né? Então, eu me arrependo. Como seria essa intenção? Você não tinha intenção, por exemplo, de matar um paciente. Né? Você não queria matar o paciente, você queria minimizar a dor e tudo. Errou a dose, chegou, estava torto, né? Matei o paciente, você fala, não, matei, foi o remédio, né? Mas, enfim, a dose foi errada, às vezes a enfermeira dá a dose errada, né? Tinha um bebezinho aqui pedindo para eu rezar aqui, que era uma dose, sei lá do que era, fortíssimo, o bebê ficou todo mole assim, quase morreu. Não chegou a morrer, mas foi muito grave. Mas foi o zero na receita que o médico tinha deixado no hospital, a criança estava no hospital, e que a enfermeira deu uma dosagem completamente errada para um bebezinho que quase foi. Então, essas coisas acontecem, né? Então, aí os preceitos, não fazer o mal, fazer o bem a todos eles. Aí tem 10. Agora vamos ver se ela lembra. Qual é o primeiro? Não matar. Ah, muito bem, não matar. O oposto de não matar é dar vida. Fazer que a vida, a prioridade é a vida, né? O outro é engraçado, né? Abusar. Estão cansadas de saber. Abusar da. Mas quer abusar de nada, minha filha? Não roubar. Eu vou abusar de você. Desse jeito, professor. Não é? Qual é o tratamento? Sabe tudo, mas na hora que faz a pergunta, ai, pergunta para mim. Ai, na frente de todo mundo. É igual. Não é? É assim mesmo. Somos nós, seres humanos, né?
E a gente percebe isso. Não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar intoxicantes, não ser movido pela ganância, não ser controlado pela raiva, não falar dos erros e faltas alheios, não se elevar e rebaixar os outros, não ser movido pela ganância, não ser controlado pela raiva e não falar mal de Buda Dharma Sangha. São 10 graves preceitos que é comum a todo mundo, leigos e monásticos. Agora, monásticos, depois tem mais 328 para mulheres e 253 para homens. Viu só? Até nisso a gente sofre, filha. Porque quem é que fez os preceitos? Eram os meninos. E o que os meninos diziam? Mulher é muito invejosa, mulher é muito ciumenta, o homem não, né? Estão matando as mulheres feminicídias, passei para baixo, o homem não é ciumento, a mulher quer, né? Mulher histérica, mas que histeria, né? Então, são preconceitos, né, que se colocavam em cima. E a gente tem que lembrar, uma sociedade há 2.600 anos atrás, né, onde as mulheres deviam ser tocadas com a mão esquerda, porque a mão esquerda é a mão que você se limpa no banheiro, porque a mulher é impura. E por que achavam que nós, mulheres, somos impuras? Por causa da menstruação. É interessante isso, né? Imagine uma pessoa, um ser humano, que fica sangrando quase uma semana e não morre. O homem, se sangrar uma semana, morre, né? Fica sangue, 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 sangue. Então era uma coisa assim, de desconhecer a natureza do corpo humano, de que era. E teve um momento que tinha muitas sociedades matriarcalistas, né? Que a matriarca era a grande líder da comunidade, e isso foi se transformando. Ainda existem alguns grupos na China, em sociedades primitivas na China, eu acho que e na África alguns, mas são poucos. A maioria virou patriarcalismo, né? Pela força, mas nas sociedades matriarcalistas, as mulheres escolhiam seus parceiros, podiam se casar com os irmãos, não tinham um parceiro único, elas se escolhiam quando queriam engravidar, elas escolhiam por uma plaquinha na porta, deixava entrar quem ela queria ou quem não queria, e era líder da comunidade de escolha, o que nós vamos construir, o que nós vamos plantar, que dia que vamos plantar, porque tinha um conhecimento que ficava mais para as mulheres que com os homens. Mas esses grupos praticamente desapareceram. Então é isso. Então tem esses 10 graves preceitos e esse compromisso, né? Então, hoje, como é o dia dos preceitos, é o dia da lua cheia, é dia de falar sobre preceitos, dia de falar sobre arrependimento. É o que nós fazíamos no mosteiro toda lua cheia e lua nova. E aproveitei e fiz com vocês. Maravilha.